podem abrir as cortinas porque começou o espetáculo, começou o teatro. Foi isso que a gente viu ontem no depoimento do hacker da Vaza Jato na CPMI do dia 8 de janeiro. Nesse vídeo aqui, eu trago tudo para vocês em detalhes, em uma linha do tempo, facílimo de entender, e vocês vão perceber o tamanho dessa picaretagem. Mas não se enganem, não precisa de prova para culpar ou para colocar alguém da direita na cadeia. Jair Bolsonaro corre um seríssimo risco, sim, de ser preso por conta da palavra de um sociopata. Esse é o nosso tema principal de hoje. Mas antes, vamos conversar sobre o Mauro Cid. Porque se o hacker deu errado, a gente tem que falar sobre o quê? Sobre as joias. De acordo com a revista Veja, o Mauro Cid fechou um acordo de delação premiada e vai entregar o Jair Bolsonaro como chefe do esquema das joias. A gente já desbaratou, né, essa lorota aqui no canal em 2 vídeos. Primeiro eu fiz uma linha do tempo mostrando fatos anteriores de outros presidentes e depois mostrei para vocês a letra da lei. Não tem nada de legal naquilo que Jair Bolsonaro fez, sempre seguindo a lei vigente à época. Tá? Mas a Veja disse isso. Eu queria mostrar para vocês aí a imagem do Cristiano Zanin. Tá? Isso aí foi no dia que ele tomou posse no STF. Tá ali, o Zanin parece um boneco de cera, né? Ladeado pela esposa dele e um cidadão. Vocês sabem quem é esse cidadão aí em destaque? É o novo advogado do Mauro Cid, o que está negociando, supostamente, a tal delação. Né? O Bolsonaro disse, o cara está desesperado, está na cadeia injustamente, e nessas horas, meu amigo, o cara faz qualquer coisa para sair de lá. Então, não sei, sinceramente, o que está se passando pela cabeça do Mauro Cid, não sei até que ponto essa declaração do advogado é verdadeira, se ele está esperando uma reação, né, para poder mostrar para o Cid, dizer, ó, você está aqui protegendo o cara, eu falei que você ia fazer uma delação, está aqui o que ele falou. Vamos lá, cara, vamos criar aí alguma coisa, uma narrativa para ferrar com esse Bolsonaro, que ele não está nem aí para você. Tá? Não sei, a gente vai ter que aguardar, mas tá aí o advogado, né, gente? Uma imagem vale mais do que 1 zilhão de palavras. Chegamos então ao nosso tema principal de hoje. Pessoal, peço encarecidamente para que vocês prestem bastante atenção em cada detalhe. É uma linha do tempo, é uma sequência de eventos. Se vocês perderem o fio da meada, volta um pouquinho e assiste de novo para ficar tranquilo de entender, tá? Vamos começar aqui. A gente vai conversar sobre o Walter Delgatti, o hacker vermelho, que ficou famoso no Brasil um tempo atrás por conta da Vaza Jato, né? Ele foi responsável por entregar aquelas conversas do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, ao Intercept, né, do Glenn Greenwald, que vai participar desse vídeo aqui hoje. E isso acabou acarretando, todo mundo sabe, né, na elegibilidade do atual presidente da República. É um cara muito contraditório. Né? Ele mente. O Ed está dizendo que ele mente, a opinião dele não. Como eu disse aqui, o cara é contraditório. O que é uma contradição? É você falar algo em um momento, né, e depois, quando você fala a respeito da mesma situação, contar uma outra história. No momento A você diz uma coisa, no momento B você diz outra a respeito do mesmo evento. Então, em pelo menos um dos casos você mentiu. Em pelo menos um dos casos. De repente você pode ter mentido nos dois. E a verdade é uma terceira opção que a pessoa nunca expôs. E ele fez isso o tempo inteiro durante o depoimento dele. Tanto é que hoje foi prestar um novo depoimento à Polícia Federal, que a gente vai abordar nesse vídeo aqui também. Tá? Não vamos falar mais sobre ele não, porque vocês estão cansados de conhecer esse picareta. Né? Tem a história da Carla Zambelli, eu já falei sobre isso em um outro vídeo. Não tenho certeza ainda do que aconteceu. Me custa acreditar que a Zambelli fosse tirar uma foto com um hacker, postar em suas redes sociais, para depois fazer alguma coisa que fosse ilegal. Né? Eu sei que muita gente tem essa opinião sobre ela, que ela é destrambelhada. Eu não tenho opinião formada porque eu nunca na minha vida troquei palavra com a Zambelli, mas eu prefiro aguardar, né, pelo final das investigações, tá? Para fazer juízo de valor a respeito dela. Então, vamos pular essa parte aí. Vamos falar agora sobre o Glenn Greenwald, né, que foi o cara que deu voz ao hacker. Ele fez essa postagem aí no Twitter dizendo que ele falou também que considera o Delgatti um herói nacional, vejam só. Porque, de acordo com o Verdevaldo, essa maneira que o STF está atuando hoje é idêntica ao que fazia a Lava Jato. Né? E foi isso que o revoltou
e o motivou a divulgar aquelas conversas. Porque ele acredita que uma delação por si só não pode ser o suficiente para condenar ninguém ou sequer manter preso, né, com prisão preventiva, como acontecia bastante na Lava Jato. Naquela época, pessoal, da Lava Jato, a pessoa era mantida presa, né, prisão preventiva, porque ela estava cometendo um crime. Né? Eram pessoas corruptas, existiam esquemas de corrupção. E se esta pessoa estivesse solta, ela poderia não só continuar com esse esquema, mas também cobrir as pistas, né, o rastro de sangue que tinha deixado. Então, estava dentro da lei. Mas o Verdevaldo, né, que sempre foi um esquerdista clássico, não estava preocupado com isso. Ele queria soltar o Lula. Tanto é que fez uma entrevista com o Lula dentro da cadeia. Ele é o responsável por tudo isso. Né? Vazamentos seletivos, porque o Intercept, pelo que a gente entendeu, né, recebeu um monte de conversa aí de um monte de gente que essas conversas nunca viram a luz do dia. Eles vazaram aquilo que interessava a eles. Para quê? Para soltar o Lula, torná-lo elegível e depois colocá-lo na presidência da República. E não adianta dizer que está arrependido porque o Lula não é o democrata que essas pessoas pensavam que ele era, porque, porra, pelo amor de Deus, tem que ser muito cínico para afirmar uma coisa dessa. Então, o Verdevaldo, você está fazendo muito pouco em comparação com o mal que você causou a um país que nem é o teu. Tá? E nem aqui você está mais. Então, é legal você ficar expondo isso aí e tal, falando sobre o monarca, mas, pô, você dá para fazer muito mais do que isso e, como eu disse aqui no começo, você não me engana, nunca me enganou e nunca vai me enganar de maneira alguma, tá? Então tá aí, a gente tem um ex-advogado do Delgatti, né, dizendo que o cara era meio lelé da cuca, né? Temos o Glenn Greenwald dizendo que ele não é tão confiável, né? Que ele muda de opinião e tal, que eu disse aqui para vocês, que ele é uma pessoa contraditória, né? Tem também depoimento do próprio médico do Delgatti dizendo, né, que ele é uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Então, não dá para você chegar lá, pegar o depoimento do cara e tratar aquilo como uma verdade absoluta, né, como uma prova definitiva. É sempre bom lembrar que tudo isso que está acontecendo agora, consequência da Vaza Jato, né, veio também depois daquela matéria da Patrícia Campos Melo, na Folha de São Paulo, sobre o Hans River, disparo de mensagens em massa, que se provou uma tremenda de uma falácia. Eram políticos do PT que faziam uso dessa ferramenta. Foi a CPI das fake news, que gerou o inquérito inconstitucional das fake news. O primeiro inquérito Frankenstein do senhor Alexandre de Moraes. Tudo baseado em uma mentira, né, de uma jornalista que nunca foi punida por essa infração. Né? Então, eu não ficaria surpreso se esse depoimento desse cara, que é meio maluco, né, contraditório, mentiroso, fosse usado como prova cabal da culpa de Jair Bolsonaro e ele fosse preso por causa disso. Tá? Mas o que o Verdevaldo diz aí é o seguinte, o valor, na opinião dele, né, o valor do depoimento do Delgatti sem provas é zero. Tá? E aí, pessoal, vem a principal sequência de eventos. Porque, vejam aí no canto da tela, essa matéria da Folha de São Paulo. Fala exatamente o mesmo que o Verdevaldo falou. O Delgatti foi lá, falou um monte de coisa, mas, vejam aí em destaque, não tem como provar. São palavras ao vento. Né? Aí depois, pessoal, veio uma outra declaração. Então, ele foi obrigado, né, a prestar depoimento à Polícia Federal de novo por conta daquelas contradições. Já prestou esse depoimento hoje. E o advogado dele disse que ele tinha como provar que esteve com Jair Bolsonaro. Logo depois, esse mesmo advogado diz que ele tem como provar que esteve com Jair Bolsonaro, mas não tem como provar o conteúdo da conversa. Que validade isso tem? Nada, gente. Nada. Eu, por exemplo, nunca estive com o Jair Bolsonaro, mas eu já estive com o Eduardo Bolsonaro. Quer dizer que eu posso chegar... Pelo fato de eu já ter estado com o Eduardo, eu posso chegar aqui e dizer que ele falou qualquer coisa pra mim? Olha, Ed, o Eduardo falou aqui pra você que na próxima eleição você vem candidato a deputado federal e ele vai te apoiar. Ele nunca falou isso pra mim.
Mas se eu falasse, o fato de eu ter estado com ele serviria como prova do que eu estou alegando? Não. Mas ele não provou ainda que esteve com o Jair Bolsonaro. Tá? Agora ele está dizendo que teve, mas que não tem como provar o que foi tratado. Ele disse que teve grampo no Alexandre de Moraes. Cadê o grampo, gente? O Bolsonaro tinha um grampo do Alexandre de Moraes. Vocês acham que se o Bolsonaro tivesse algum grampo do Alexandre de Moraes, essas conversas já não teriam sido vazadas, gente? Pô, pelo amor de Deus, né? O Moraes já quebrou o sigilo, ontem autorizou a quebra de sigilo do Jair Bolsonaro e da dona Michele, gente. É assim, é uma coisa louca, né? Protegeram o Adélio Bispo esse tempo inteiro, o advogado dele. Mas o Bolsonaro é só um estalar de dedos aqui. Nunca quebraram o sigilo do Lula. Nunca quebraram. Quebra aí o sigilo do Lula agora pra gente ver o que tem lá. Não quebraram. Né? Mas é isso, a sequência é essa. Primeiro, ele não tinha prova nenhuma, ele estava só alegando. O próprio Glenn disse isso. Aí depois o advogado diz, não, a gente tem que comprovar que ele esteve com o Jair Bolsonaro. E aí, depois, ele diz que tem que comprovar que esteve, não mostrou essas provas ainda, mas que não tem como provar o que foi discutido nesse suposto encontro. Para que não restem dúvidas, eu vou mostrar aqui para vocês a declaração da boca dele, desse advogado, ele participando de um programa da CNN. Óbvio que eu não posso mostrar as imagens por questões de direitos autorais, mas vou deixar o áudio aí para vocês e daqui a pouco a gente volta e comenta. A Polícia Federal quer entender se há provas das novidades que o Delgatti trouxe ontem junto à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E eu queria ver com o senhor se há provas físicas, materiais, de fato, troca de mensagens, algo que possa corroborar para o que trouxe de novidade ontem um hacker durante o depoimento à CPMI. Com relação à conversa que ele teve com o Jair Bolsonaro, na primeira vez, na primeira oportunidade, onde eles se falaram presencialmente, está comprovado, isso foi claro pelo jornalista Reinaldo quando publicou a matéria na revista Veja. Com relação à conversa dele ao telefone, um telefone particular, um telefone privado de Zambelli, obviamente que ele não tem como provar isso, mas há indícios de que ele realmente, há provas, na verdade não há indícios, há provas de que ele esteve nesse posto de combustível, que ele esteve falando com ela próximo à rodovia Anguera, entre Araras e Limeira. Isso, com toda certeza, há provas de que ele esteve com ela, sim. Agora, a fala que ele esteve com o Bolsonaro, do que o assunto que eles trataram, com certeza, é apenas o depoimento do Walter. É isso, né, galera? Eu acho que o hacker, né, tá aprendendo a ser contraditório com o próprio advogado, né? Porque uma hora o cara fala uma coisa, outra hora o cara fala outra. É difícil, né? Ele tem um pouquinho cara de 171 também, esse advogado, né? Tem essa outra foto dele aí, né? Ele foi desmascarado ontem na CPMI, porque ele foi questionado. Quem pagou? Né? Perguntaram pro hacker, né? Quem pagou o teu advogado que tá aí do teu lado? Aí ele, vou permanecer em silêncio. Ele falou pra caramba, acusou o Bolsonaro de tudo durante a manhã e à tarde, quando a oposição questionou, ele ficou calado, né? E aí surgiu esta foto que tá aí no canto da tela, que é o advogado dele, estava lá ontem, recebendo instruções, inclusive, da base governista. Era o lançamento de um livro do Lula, e o escritor desse livro destinou, né, o resultado das vendas aí, nesse dia, para a defesa do Walter Delgatti. Então estava lá o advogado do Delgatti mostrando um livro que iria financiar a defesa do seu cliente, o hacker vermelho que prestou depoimento ontem. Porra, gente, por favor, né? Mas não vamos ficar aqui falando do advogado, vamos falar do próprio Delgatti. Vou mostrar para vocês aqui duas declarações, também não vou mostrar as imagens, por questões, pode acontecer, não é a CNN, mas pode acontecer de bater direito autoral, né? E aí vocês escutem essas duas declarações e a gente volta para comentar e para finalizar o vídeo. Tem planos futuros, né? Que planos são eles? Caso eu ganhe uma notoriedade positiva com tudo isso, que eu me candidate a deputado federal pelo meu estado. Você pensa em algum partido? Não tenho ainda um partido definido. Algum partido te chamou? Segundo o advogado, teve um partido, mas não me recordo qual agora. Mas era um partido de centro, não era nem de direita nem de esquerda. Mas atualmente, não sei no futuro, se eu fosse me candidatar hoje, seria com o partido de esquerda.
o Walter de hoje, sem dúvidas, vota no Lula, e não só vota, como eu peço que vote no Lula. Faço campanha para ele, o que for preciso, o Walter de hoje. Por quê? Porque eu tive toda a experiência, eu vi o que aconteceu, então o Walter de hoje, sem dúvida alguma, aperta 13. E aí, né? Eu pedi para vocês prestarem atenção. Prestaram atenção? Mas vamos, né, resumir aqui. O cara fala, primeiro, que faria qualquer coisa para o Lula vencer as eleições em 2022. Qualquer coisa é o quê? Será que prestar depoimento para a CPMI e fazer um monte de acusação falsa sobre o Jair Bolsonaro? O Lula já ganhou as eleições, cara. Já ganhou. Né? Você quer manter a vitória dele? Beleza. E ele fala também que tem pretensões políticas e que hoje se candidataria por um partido de esquerda. É um cara que tem ali pretensões políticas, né? Dependendo da repercussão de tudo isso que está acontecendo. Ou seja, ele quer que a coisa repercuta, né? Ele quer que a coisa reverbere para ele ganhar capital político, se candidatar na próxima eleição a deputado federal, né? E se tornar um parlamentar. Um bandido, né? Se tornando parlamentar, é coisa com a qual o Brasil já está acostumado, né? Agora vamos encerrar aqui com a informação para mim que é a mais importante e a maior contradição. Neste caso não é nem dele, do Delgatti, é da esquerda como um todo. Porque em um dado momento ele foi questionado sobre o sistema eletrônico. Não vou fazer juízo de valor, né, porque vocês sabem o que já aconteceu comigo. Eu vou falar só o que ele disse e vou expor a contradição. Tá? Ele estava sendo ali questionado pelo presidente da CPI, o Arthur Maia, né, o Vaselina Mor da Câmara dos Deputados, sobre o processo eleitoral, e ele foi questionado sobre a possibilidade das urnas eletrônicas serem fraudadas. Ele deu a explicação dele, que é a mesma que a gente fala há muito tempo, né? Não vou também, né, expor aqui para me precaver, mas ele disse que era possível fazendo de determinada forma de dentro do TSE, e quem teria esse poder seria o Giannone, né? É o criador lá das urnas, que deve ser convocado para prestar depoimento também. Ele supostamente é um hacker. Ele disse também que, para ter certeza de que as eleições foram limpas, ele disse que precisaria ali da impressão dos votos, né? Ele é conhecido por ser um hacker sinistrão, né? Existem pessoas que não concordam muito com isso, mas a esquerda o elevou à condição de um hacker sensacional, né? E este hacker diz que é possível fraudar as eleições. Tá? Agora, este cidadão que tem pretensões políticas, faz uso de remédios, né, tem ali alguns problemas psiquiátricos, é petista, disse que faria qualquer coisa para o Lula ser eleito, a defesa dele está sendo bancada por petistas através do Lula, do livro do Lula, né, não do Lula, mas do livro que foi escrito em homenagem ao Lula. Esse cara vai lá e faz um monte de acusações contra o Jair Bolsonaro sem um guardanapo rabiscado para provar o que ele está dizendo. E tudo isso é aceito, né, dentro da esquerda como verdade absoluta. A parte técnica, que foi o que o tornou conhecido, é deixada de lado. Não, negócio de fraudar a eleição, isso não tem nada a ver, não. Ele é hacker, mas não tem nada a ver. O expertise dele não deve ser levado em consideração. Agora, o maluco petista com pretensões políticas está falando mal do Bolsonaro, contando um monte de história, e isso é verdade. É isso. O resumo da ópera é esse. Tá? Como eu disse aqui para vocês, o sigilo de Jair Bolsonaro foi quebrado, o da Michelle Bolsonaro também foi quebrado, e eu não tenho medo nenhum de que tenha alguma coisa errada. Agora, minha consideração final aqui é essa. A esquerda diz que quem não deve não teme. Quebraram o sigilo de Jair Bolsonaro. Quebraram o sigilo da dona Michelle. Vamos quebrar o sigilo do hacker Walter Delgatti Jr. a partir de 2017, antes de começar a Vaza Jato? Vamos fazer isso? Já quebraram o Bolsonaro. Vamos quebrar o do Delgatti a partir de 2017. Pra gente saber quem bancou ele? Quem não deve, não teme. Não tem por que o Verdeval ter medo, não tem por que a dona Manuela Dávila ter medo, não tem por que o Lula ter medo, não tem por que ninguém do STF ter medo. Se não foi nenhuma dessas pessoas que bancou a Vaza Jato, qual o problema? Por que tanta resistência em quebrar o sigilo do cara? Vamos lá,
Isso tudo é o cerne da questão. É como a gente pode provar quem tem culpa no cartório. Quem tá com medo? Eu não tô com medo. O Bolsonaro não tá com medo, tanto é que já tinha falado que liberava o sigilo dele. Libera aí o sigilo do Delgatti, do hacker vermelho, e vamos descobrir a verdade, para encerrar de vez essa palhaçada. Um forte abraço, a gente se vê por aí.